Paz do Senhor, amados. Hoje eu estou aqui nesse lugar bem colorido, né? Porque aqui é um parquinho, né? E aqui remete infância, remete à ideia de filhos. E ontem à noite, enquanto eu me preparava para dormir, o diabo quis colocar dúvidas no meu coração a respeito do que eu tinha feito pelos meus filhos. E ele colocou aquela pergunta no meu coração: onde foi que eu errei? Mas graças a Deus o Espírito Santo estava comigo e no mesmo instante ele falou: filha, você não errou. Você fez o que estava escrito na minha palavra, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer jamais se desviará dele. E mais uma vez o inimigo falou: mas pai, o meu filho está desviado. E ele falou: lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele pegou a sua herança, né? Ele saiu para viver da forma que ele queria. Aquele filho, ele tinha tido a educação do pai. Ele tinha tudo que o pai tinha de melhor para a vida dele. Mas ele achava que ele era o dono da razão, ele era o dono da verdade. E não é diferente dos outros jovens, filha. Não é diferente do que você foi um dia. Você se lembra que antes de você ser filha, de você ser mãe, você era filha? Você se lembra de quantas vezes você saía, vivia a sua vida e quando voltava, sua mãe e seu pai te recebiam de braços abertos? Você se lembra que você nunca voltou para a casa da sua mãe por causa da sua mãe? Você voltava por causa do pão. Você voltava por causa das mordomias que você tinha. E naquele instante eu entendi. Eu entendi que aquele filho, ele saiu, ele foi egoísta, ele só pensou nele, assim como eu. Aquele filho não pensou em momento nenhum: eu estou deixando meu pai para trás, eu estou deixando meu irmão, eu estou deixando a minha família para viver o que eu quero. Aquele filho pensou nele, ele pensou em curtir a vida dele, ele pensou em fazer o que ele queria, festejar, beber, passear, e ele pensou que aquilo tudo era alegria. Mas chegou o momento que ele teve fome. Aquele país teve fome e ele desejava comer a própria comida dos porcos que ele tratava. E a Bíblia fala que ele decidiu voltar. Mas ele fala que ele vai voltar não é por causa do pai, não é por causa do irmão, é por causa da fome. Ele sabe que os empregados do pai dele têm mais comida do que ele. Aquele filho, ele volta por causa do pão. Algumas traduções falam que ele volta por causa que a casa do pai dele tem comida com abundância. E ele volta. E o seu pai, ao ver de longe ainda, ele manda preparar um banquete, vestes novas, calçados novos. Ele coloca um anel no dedo do seu filho. O pai não perguntou por que você está voltando. O pai não perguntou se aquele filho o amava. O pai não perguntou nenhuma sequer palavra. O pai disse. Apenas quando o irmão quis se emancipar foi que o pai falou alguma coisa para ele. Mas não vamos nos atentar no irmão, vamos nos atentar nesse filho que saiu e que voltou por causa do pão. Quantas vezes você tem fome, tem vontade de voltar para a casa do pai, porque você sabe que na casa do pai há o pão vivo que desceu do céu, há o pão que te alimenta, há o pão de cada dia. Você tem vontade de voltar. E você só precisa se arrepender e reconhecer que pecou contra os céus e contra o seu pai. Sabe por que contra os céus? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe para que se vão bem os nossos dias. E aquele filho, ele não honrou os seus pais.
Então ele pecou contra os céus, que ele descumpriu um mandamento, e pecou contra o pai, desonrando seu pai, e pecou também entristecendo. Que o Senhor venha fazer você sentir fome da presença do Senhor. Que você volte para a casa do Pai, onde há pão, onde há vinho, onde há alimento sólido, onde há esperança, onde há amor. Porque o Pai, Ele te ama, Ele não vai fazer uma cobrança a você. Ele está te esperando neste momento, com vestes novas, com sandálias novas, um selo, um anel, um selo para colocar sobre a sua vida e dizer: este é o meu filho amado. Que você se arrependa, seja pelo pão, ou seja pela fome, seja porque qualquer motivo você venha se arrepender e entender que você pecou, você reconhecer que você desonrou o seu pai. Peça perdão e volte, porque Ele está te esperando de braços abertos. Que Deus te abençoe, que você volte para a casa do Senhor sem pensar no que o seu irmão vai falar, sem pensar no que os empregados vão falar. Que você volte apenas com o sentimento que você está arrependido. Você tem fome sim, mas você está arrependido de viver por caminhos que desagradam ao seu Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus.